Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje o nosso canal ele quer tratar sobre esse tema que está gerando tanto alvoroço no nosso país, que é o problema ecológico, o problema das queimadas na Amazônia, toda a ingerência internacional, países querendo ter ingerência sobre o nosso patrimônio ecológico. O que pensar disso? Como um católico, um cristão deve pensar em relação ao desmatamento, à utilização dos recursos naturais? Como um cristão católico deve pensar? Bom, mas antes de continuar, gostaria que você deixasse o seu like, que você compartilhasse esse vídeo, que você se inscrevesse no canal. É muito importante, meu irmão, você também ser um apóstolo da evangelização dentro das redes sociais. Então eu conto muito com você na proliferação do nosso material católico. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo no nosso país um clima assim quase que de guerra diante do tema da Amazônia, do tema ecológico. Pessoas com um ânimo muito acirrado estão propagando tantas e tantas notícias, muitas verdadeiras, muitas falsas nas redes sociais. Mas eu gostaria de trazer para você uma reflexão acerca do papel do cristão em relação à ecologia. E quero tomar como mestre espiritual para nos conduzir nessa reflexão o glorioso Papa Emérito Bento XVI. O Papa Bento XVI, ele escreveu, a partir principalmente de 2006, 2009, alguns artigos tratando sobre a ecologia, mas tratando a ecologia sobre o aspecto primeiro do ser humano, a ecologia do homem. Porque, de acordo com o Papa Bento XVI, a visão moderna de ecologia tem se colocado acima da ordem estabelecida pelo próprio Criador. Quando você lê o livro do Gênesis, por exemplo, na ordem da criação, nós vemos que o ser humano foi colocado como o gestor, como aquele que vai manter, que vai subjugar toda a criação para o bem do ser humano, sem, é claro, olhar para o bem de toda a natureza. Mas o ser humano, o homem, está em primeiro lugar. Isso é importante deixar as coisas bem claras como cristão. O mais importante é o ser humano. Mais importante do que árvores, mais importante que bicho, mais importante que tartaruga, mais importante do que mico-leão, do que baleia, é o ser humano. Na ordem criada por Deus, é isso que deve nos nortear. O ser humano é o píncaro da criação. E o Papa Bento XVI, ele traz isso, que nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, se perverteu a ordem, se trocou as posições dos papéis bem definidas pelo Criador. É claro, meu irmão, minha irmã, que quando nós temos a fé no nosso Deus, vivemos a fé verdadeira, a nossa relação com a natureza não é uma relação de predador, uma relação de quem quer depredar e sugar todos os recursos, independente do que vai sobrar. Não, é uma visão de fraternidade, porque se eu sou filho do meu Pai do céu e todos nós somos irmãos, deve-se haver o uso da natureza para o bem comum. Esta é a ordem querida por Deus. Usa-se da natureza para o bem do ser humano, para o progresso científico, para o progresso econômico, para a alimentação, para o bem do ser humano. E isso deve ser a nossa grande visão em relação à ecologia, à natureza. Quando o ser humano usa dos recursos naturais com um desejo estritamente de ganância, ele causa um grande estrago. Nós sabemos, como brasileiros, que nesse período seco que nós estamos vivendo, é muito fácil os incêndios se propagarem, é muito fácil as matas pegarem fogo. É claro que tem o trabalho humano, aquela mão que quer realmente sugar da terra, depredar tudo, fazer daquilo ali um campo para gado, sem pensar nas consequências para o meio ambiente que pode afetar diretamente aquelas populações que vivem, os índios, as populações ribeirinhas, etc. Pela ganância se destrói o meio ambiente, pela ganância se joga veneno nas águas, pela ganância se queima, pela ganância se mata. Mas tudo pela ganância. Porque se o objetivo primeiro fosse o bem,
as coisas tudo teriam uma ordem. E a gente não estaria vivendo o que nós estamos vivendo aí. Quando a gente vê, meu irmão, minha irmã, países que olham para cá e chamam a nossa Amazônia de casa comum, nós primeiro temos que ter muita sabedoria e prudência e ficarmos sempre com o pé atrás. Por quê? Porque esses mesmos países destruíram as suas matas. Esses mesmos países que hoje falam de preservar a natureza, de preservar a vida, foram países que fizeram testes atômicos, não se preocupando com aquelas várias populações que viviam. Por exemplo, a França fez muito isso na década de 60, 70, fazendo testes nucleares na Polinésia Francesa, não se importando com aquelas populações que viviam lá. Eles acabaram com as matas deles, acabaram com o meio ambiente deles. E aí eu gostaria de trazer um pensamento de um grande político brasileiro, um grande político chamado Enéas Carneiro, falecido, mas um político extraordinário, que tinha uma mente extraordinária. Era o político certo para o Brasil, infelizmente numa época errada. Se ele estivesse no tempo de hoje, seria um político realmente que poderia dar muitos bons direcionamentos para a nossa nação. Ele disse algo interessante. Ele diz: as nações estrangeiras não estão preocupados com as florestas. Porque se fosse assim, bastariam eles reflorestarem aquilo que eles já destruíram. Eles estão preocupados não com o bem da Amazônia, mas com os bens da Amazônia. Então, é a ganância do ser humano, que às vezes faz se passar por algo muito altruísta, algo humanitário. Mas no fundo, meus irmãos, infelizmente pelo pecado, e o pecado é o pano de fundo de toda essa realidade, está a ganância. O desejo de ter dinheiro, de ter poder. Sabemos que as nossas florestas têm trilhões e trilhões de dólares no seu subsolo. Se fosse possível vender tudo que a Amazônia tem de riqueza, nem todo o dinheiro que há em todos os países juntos dariam o potencial econômico que a Amazônia tem. Nós, como cristãos brasileiros, devemos olhar para a nossa floresta e termos uma visão cristã. O bem. Se eu destruir aquela mata, eu vou estar causando um mal muito grande para muitas pessoas. Mas se eu usar a minha inteligência e buscar o bem comum, é possível sim trazer progresso, trazer saber utilizar daquilo que a natureza pode para o bem comum, para o desenvolvimento dos povos, para o desenvolvimento do nosso país. Ali tem muita riqueza, foi dada por Deus para o nosso país, que nós saibamos utilizar com decência, com modéstia, com muita sabedoria, sabendo que o dom que Deus deu para nós, povo brasileiro, é para o bem da nossa nação. E a última coisa, é importante só ter em vista que é errado dizer, por exemplo, que a Amazônia é o pulmão do mundo, que se ela for destruída, acabará o ar, todas as pessoas morrerão. Isso é errado. Né? Uma pessoa que estuda um pouquinho mais sabe que geralmente quase a totalidade do oxigênio que as matas produzem, elas são reutilizadas, né, dentro do seu próprio organismo. Então não é assim. Tratemos a ecologia de uma forma cristã. O ser humano está em cima para gerir, para coordenar, para manter, para preservar, mas ele está acima. Essa é a ecologia do homem, onde o homem é primeiro. Papa Bento XVI, para concluir, ele dizia que temia muito essa visão de mundo que coloca o homem como um câncer da ecologia. O homem não é um câncer da ecologia. O câncer do mundo é o pecado. O homem é filho de Deus, criatura de Deus, está acima de qualquer outro animal, de qualquer ecossistema, de qualquer tipo de vegetação, de qualquer tipo de ser vivo que é inferior a ele, o ser humano. Se as pessoas lutassem com o mesmo afinco que lutam pelas matas, lutassem contra o aborto, lutassem contra a matança de inocentes, com certeza essa visão de que o ser humano é a obra-prima de Deus, com certeza iluminaria todos os outros caminhos. Agora, como o ser humano perdeu isso de vista e acha que ele próprio é o câncer, ele próprio é um vírus que vem para destruir, meu irmão, minha irmã, aí está todas as desgraças. Quando o homem tirou Deus do seu coração, todo o resto se tornou apenas motivo de poder, de prazer e de enriquecimento pessoal. Que tenhamos verdadeiramente uma noção cristã da ecologia, cristã do homem, cristã da criação de Deus. Salve Maria Imaculada.